E aí, pessoal, está começando mais um Animados Podcast. Eu sou a Beatriz. E eu sou o Thiago, e hoje nós vamos falar sobre a série da Marvel What If? Ponto de interrogação. Primeiro, algumas rápidas notícias e novidades no mundo dos desenhos. Por exemplo, a Disney Plus está lançando nas últimas semanas a série Monstros ao Trabalho, que é baseada no filme Monstros S.A. e se passa, nesse mesmo universo. E nós até já assistimos alguns dos primeiros episódios, embora não estejamos acompanhando de perto, assim. Essa série é meio que uma continuação direta do final do primeiro filme do Monstros S.A., que o segundo filme eles voltam no passado, né? Tipo, conta a história do passado. Prequel, como chamam. E assim tem os personagens principais que a gente já conhece, o Mike, o Sullivan. Mas também é acrescentado outros personagens que a história é focada neles. Até agora, eu tô achando ok, acho que a Bia concorda comigo, não é grandes coisas, mas a animação é tão boa quanto do Monstros S.A., o filme. Mas quando a série acabar, a gente lança um episódio falando com mais detalhes. Saindo um pouco da Disney e indo mais pra Netflix, esses dias foi lançado, o primeiro trailer do filme My Little Pony, Uma Nova Geração, que vai iniciar a geração 5 de My Little Pony, que até já comentei, no último episódio. E eu particularmente achei o trailer ótimo, a qualidade da animação tá muito boa e fiquei bem ansiosa para assistir o filme quando ele sair. Então, agora vamos diretamente para o nosso tema principal de hoje, What If, essa série da Marvel que é uma loucura. Para quem está acompanhando os últimos lançamentos da Marvel, já deve estar tendo uma noção, do que está acontecendo. O universo cinematográfico da Marvel, que é como se chama esse conjunto de filmes e agora séries também, que se conversam entre si, está indo agora para a quarta fase. E essa nova fase está iniciando um pouco diferente das outras, com várias séries, que estão sendo lançadas direto no Disney Plus. E agora a sua primeira série animada que é diretamente ligada a esse universo, que é o What If. A premissa é bem interessante e parte da ideia de o que aconteceria se, inclusive essa é a tradução que fizeram do título, determinadas coisas que aconteceram no CM tivessem acontecido diferentes. Exatamente, ela faz parte da quarta fase da Marvel, que, como a Bia disse, por enquanto só tem séries, basicamente, porque também por causa da pandemia, Então, filmes, eles, por exemplo, o Viúva Negra foram lançar só agora, porque queriam lançar em cinema também e tal. Mas, enfim, a gente vai falar sobre ela porque é um desenho, e é da Marvel, a gente gosta e que a gente fala sobre desenhos. Então, são um mundo infinito de possibilidades que a Marvel está aproveitando para explorar um pouquinho de cada vez. Provavelmente eles decidiram fazer em formato de desenho também. Acho que tanto pela loucura e porque assim eles conseguem usar todos os personagens que eles quiserem, sem ter que ir os atores lá e atuar, tudo. Então, por questões também provavelmente financeiras e tal. Seria uma produção provavelmente bem cara, se fosse em live action. Sim, inclusive eu e a Bia, a gente assistia dublado em português, Mas em inglês, não são todos os atores originais dos filmes da Marvel que estão dublando essa série. Como é desenho animado, eles têm que dublar também, Mas nem todos os atores estão dublando em inglês. O que tu tá achando da série pelos primeiros 2 episódios? O primeiro episódio eu achei bem mais pé no chão, assim. Até vi algumas críticas mais ou menos em relação a isso. Mas eu gostei do primeiro episódio. Algumas críticas negativas, tu disse? Isso, exatamente. Algumas críticas negativas que mostram um pouco da história que a gente já conhece de uma forma que muda, mas não tanto quanto o segundo episódio, que é bem mais diferente do que os filmes. Eu achei bem mais divertido também. Tu vê, caramba, como assim esse personagem tá fazendo isso daqui? Totalmente contrário. Sim, dá umas explosões de cabeça ali no meio. Eu também tive um pouco essa sensação, assim, de que o primeiro episódio podia ter sido
um pouco mais, assim, sabe? Ele tava legal, assim, e não sei, acho que também a gente tava com uma expectativa muito... Na verdade, eu não sei como que tava a minha expectativa, eu só queria saber o que é que ia acontecer. Eu também, tanto que eu não tava meio que considerando que isso fazia parte do universo cinematográfico da Marvel. Engraçado que chama cinematográfico, mas as séries não foram pro cinema, né? Mas enfim. Então, realmente, minha expectativa, tipo, eu queria ver, porque é da Marvel, eu gosto muito, mas não tava com expectativa, nossa, quero ver muito isso. Mas a minha expectativa tava que ia ser uma viagem só, como foi, pra mim, o segundo episódio. Sim, o segundo episódio realmente eu achei bem legal. E, não sei, é que só pelo teor dele, né, a premissa dele, de qual mudança foi feita, eu acho que já abre espaço para muito mais loucura. Até fica difícil falar sem dar spoilers, mas daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte. Quanto à qualidade da animação, eu não prestei tanta atenção nela, na verdade, mas eu tô achando muito boa. Até porque, né, tinha que ser, né, Marvel? Por fazer também, né, não ser só mais um desenho da Marvel, que tem vários também, por exemplo. Teoricamente é uma grande produção, só que em desenho. Sim. Por fazer parte da fase 4 também, né, eu ia dizer, não completei a frase. Eu também tô achando a animação boa, é bem bonita, as coreografias, digamos assim, não sei se uma coreografia com o desenhado. Então são legais também. Me lembra um pouco, eu sempre faço uns comparativos meio aleatórios, mas me lembra um pouco o gráfico do Genshin Impact, que é um jogo. Pode ter nada a ver, mas pra mim o gráfico lembra um pouco. Eu não sei o que dizer sobre isso, mas acho que nos próximos episódios eu vou prestar mais atenção. Assim, não teve nada que, tipo, me saltou aos olhos, tipo, esquisito. Claro que, como são personagens que a gente tá acostumado a ver em filme, né, live action, e agora, de repente, são personagens de animação 3D, dá um pouco aquela sensação, assim, de diferente, mas não tá, tipo assim, algo feio, quadradão, esquisito, né? Não, realmente tá muito bem feito. Mas então, tá ficando bem difícil de falar sem spoilers, então vamos direto pra parte com spoilers. Aviso, spoilers a partir de agora. Quem não tiver visto os desenhos, os 2 episódios até agora, recomendamos que vejam antes. Começando então pelo primeiro episódio, que é o episódio da Capitã Carter. Como assim, Capitã Carter? O que é isso? Esse episódio mostra como seria se a Peggy Carter virasse o Capitão América, basicamente. Ou seja, tomasse o soro do super soldado. E é muito louco. Por onde a gente começa? Primeiro, ela ficou enorme. Sim. Talvez até maior do que o Capitão América normal. Uma coisa que eu comentei com a Bia. Assim, teoricamente, o Steve, ele era menorzinho que a Peggy. Sim, antes de tomar o soro do super soldado. Tipo, realmente, ele era muito pequenininho. E a Peggy era maior que ele. Então, se ele cresceu até tal tamanho, e ela era maior que ele, então ela cresceu até tal tamanho e mais um pouco. Essa é a nossa teoria, né? Essa foi, não sabemos se é assim que funciona o soro, mas se partirmos desse princípio, é bem provável. Talvez ela seja até um pouco mais forte do que a Capitã América. Sim, porque mostra ela parando o caminhão com as mãos, coisa que não tinha parecido. Tá, parece o Capitão América depois nos filmes segurando no helicóptero, mas é um pouco diferente. E ele quase morreu. Se esmorreu. Enfim. Até o ator se machucou naquela cena, pra ter noção. Eu achei interessante também porque uma coisa que a gente nunca tinha se dado conta é que a agente Carter, ela é britânica. Então o escudo dela, nessa versão, ele tem o símbolo da bandeira da Inglaterra. Sim, uma coisa que fiquei meio bugado, mas eu estava pensando que era a história do Capitão América, né? Eles se ambientam na história da Segunda Guerra Mundial. Então os países estavam meio que unidos, então nesse caso a Inglaterra com os Estados Unidos. E por isso que eu fiquei pensando, mas como é que ela é britânica, ela tá ali junto com a Capitão América? Claro, né? A história, opa!
E realmente esse episódio parece que não mudou tanta coisa, porque a trajetória dessa Capitã Carter acabou sendo bastante semelhante à do Capitão América, apesar de que algumas coisas mudaram um pouco. E eu até fiquei meio bugada, assim, com isso, porque, tipo, ela recuperou o Tesseract muito mais cedo. E aí, tipo... Isso abriu a possibilidade do pai do Stark, que é Stark também, é Howard, né? Howard Stark. Howard Stark criar uma armadura usando o Tesseract como fonte de energia. Isso, o que levantou a questão de que até outras pessoas já andaram comentando de que o projeto inicial da primeira armadura que o Homem de Ferro faz lá no primeiro filme talvez não fosse criação dele, mas sim do pai dele. Provavelmente, né, teorizando, o Tony tinha visto uns rabiscos lá do pai dele e na hora da crise montou a armadura lá. Algo tipo assim. Ele... dá uma continuidade bem maior entre os projetos do pai e do filho, né? E faz, em parte, bastante sentido, porque uma das questões até no mundo real de fazer uma armadura tecnológica assim é a fonte de energia. Uma fonte de energia, e eles não tinham isso. O Howard não tinha... Bom, de verdade não tinha mesmo, mas o Howard na série não tinha uma fonte de energia para fazer algo assim. Até o Homem de Ferro, que custou um pouco para conseguir uma fonte de energia pequena e que garantisse muita energia para a armadura. Então, tendo essa possibilidade do Tesseract como isso, entende? Não fala, não é algo tão viajado assim, não, como assim ele criou a armadura tão cedo, sabe? Sim. Toda a questão tá na fonte de energia. É uma coisa, inclusive, que, né, no mundo real impede vários outros tipos de invenções, né? Mas sem viajar muito, voltando aqui, né, pra série. Então acaba mostrando meio que os acontecimentos, não exatamente que nem Bia falou, o Tesseract foi resgatado antes e tal, mas os acontecimentos foram bem parecidos com o primeiro filme do Capitão América, mudando que era a Capitã América, a Capitã, sei lá, britânica, alguma coisa assim. E o Steve daí na armadura do Howard. E o Howard só como o nerd da cadeia. Que aperta os botões, como ele diz, né? Eu aperto os botões. Aí tem alguns outros efeitos colaterais, tipo o Buck não sendo capturado pela Hydra, ou pelo menos não ficando capturado pela Hydra, e não virando um soldado invernal. Tem até uma cena muito engraçada, que é quando ele... quase cai do trem, e daí a Carter consegue pegar ele. Puxa ele pelo braço esquerdo, e aí ele diz, uau, você quase arrancou meu braço. Tá louco? Nem dá pra perceber que é uma referência. Tem algumas críticas desse episódio, umas críticas negativas, no caso. Começando pelo começo do episódio, que o que muda ali, que faz toda a história mudar nas atitudes, é que a Carter fica ali com o pessoal onde ia ser aplicado ali o soro e todos aqueles raios, não sei o que das quantas, no Steve. Só que no filme, ninguém fica ali, só tipo o doutor, o Steve e os ajudantes ali do doutor, tá ligado? Os estagiários, sei lá. Então meio que não foi só uma coisa que mudou pra mudar todo o resto da história. Isso eu tenho um pouco essa crítica. E até foi algo que na verdade eu não percebi a primeira vez que eu vi. Foi o canal no YouTube que eu vi, mas eu pensei, poxa, é verdade. E concordo. Mas uma coisa que eu tava pensando agora, será que os outros não ficaram justamente porque ela resolveu ficar, tipo, eu vou ficar também, então. Teria que ver o filme de novo com atenção, mas... Porque eu nem lembro dessa cena direito. Que é uma cena rápida, não é algo assim, também. Mas eu acho que eles poderiam ter feito de outra forma, que eu quero dizer. Mas é que era, tipo, eles meio que ficaram numa cabine ali de proteção, tipo, vendo o experimento ser feito ali, entendeu? Fora, no caso. Sim. Como em muitos, lá, filmes de ciência, fica lá os caras lá poderosos lá, atrás de um vidro e os caras lá fazendo experiência no outro lado do vidro, explodindo as coisas. Pode ser. Eu, particularmente, achei que algumas falas ficaram meio, em alguns momentos. Eu achei que ela se esperia demais, eu vi ela como uma pessoa mais séria. Assim. Exatamente, eu achei que a personagem da Carter tava um pouco fora do personagem. Talvez também, como é um desenho, assim, aí o pessoal tem a tendência de exagerar um pouquinho mais nas piadas e tal, na quantidade de piadas, mas não sei, acho que ficou um pouquinho forçado algumas coisas. E o final é que foi
interessante. Uma coisa que eu ainda tô, assim, que pensando comigo é se em algum momento eles vão continuar as histórias que foram iniciadas nesses episódios iniciais. Se vão continuar a história dessa linha do tempo em que a Carter é a capitã e a do próximo episódio também, porque, nossa, é aquela coisa do efeito borboleta, né? Tudo que foi modificado a partir dessa mudança pode levar a outras coisas mudando, por exemplo... Muito maiores, né? Por exemplo, no final, né, do episódio, a Carter acaba sendo sugada por um portal que foi aberto com o Tesseract. E aí, logo em seguida, corta para uma cena dela, aparece ela saindo de volta num portal para um local onde tá lá o Nick Fury e o Gavião Arqueiro. Seria basicamente o começo do... que parece muito com o início de Vingadores 1, ali onde o Loki aparece. Daí isso abre muitas questões, por exemplo, como que ela foi parar ali? Por que abriu aquele portal? Ela foi lançada no futuro? O Tesseract, ele tem poderes, tipo, espaciais, assim, de locomoção espacial, não no tempo, né? Então... Porque existe outra joia pra isso. Exatamente. Por que aconteceu isso? E, tipo, será que isso vai atrapalhar a chegada do Loki, por exemplo? Enfim, sei lá, muitas questões com esse final. O que eu penso também... É uma série, é limitada, não vai conseguir contar tudo que talvez a gente iria querer ver, né? Sim. Então, o que vai acontecer depois, talvez nunca vai ser mostrado, ou talvez vai ser mostrado, ou já foi mostrado nas revistas, em quadrinhos, né? Que tem uma série também chamada com o mesmo nome, né? Mas a minha aposta seria de que eles vão continuar as histórias na segunda temporada. Porque eu não me lembro agora se eles fizeram isso no primeiro episódio, mas no segundo eles terminam lá falando que é um não sei o quê. Mas isso é uma história outra história para outro dia, mais ou menos disseram assim. Sim, é verdade. Então, o Vigia fala isso, né? O Vigia, que é um personagem que ainda não foi muito bem explicado no universo cinematográfico, né? Nos quadrinhos tem muita coisa sobre ele, mas os quadrinhos são os quadrinhos. Segundo episódio, então. Que viagem é essa? O episódio já começa bem polêmico, não quer dizer. Ele começa bem diferente com... tá, ali o Senhor das Estrelas, né, mais conhecido como Peter Quill, ali roubando o Orbe. Que na verdade é uma joia do infinito. Que é a joia do poder. Só que daí a gente vê que não é o Peter Quill. Ele daí volta no tempo e mostra que ele... Como é que é o nome dele? Wondo? Wondo, acho que é. Wondo. Nunca sei se é Londo. Não, Londo não. Wondo, acho Wondo. Que é. Ele, ao invés de sequestrar o Peter Quill, sequestrou... o T'Challa. Tipo, what? Então isso muda basicamente todo o universo daí. E aí começam as confusões, né? O T'Challa foi sequestrado e agora o Wakanda tá sem ele, e aí... Só que daí o T'Challa vira o Senhor das Estrelas, e aí ele age bem diferente do Peter Quill. Pelo que eu entendi, ele foi sequestrado já estando um pouco mais velho, assim, do que o Peter Quill seria. Então, e ele já tinha ali já tinha um pouco da tradição ali eu ia dizer dos Panteras Negras. Da cultura de Wakanda. Da cultura de Wakanda. Então ele levou esses princípios pro espaço. Sim. E basicamente converteu. É ótimo. Basicamente, tipo... Cara, ele conseguiu convencer o Thanos a não ser um titã louco e estalar o dedo, tá ligado? Titã louco ele ainda é. Mas não estalou os dedos pra matar metade do universo. Isso foi uma coisa que nos pegou muito de surpresa. Simplesmente eles estão lá, não sei o que, e daqui a pouco falam do Thanos, e daqui a pouco aparece o Thanos lá, tipo... pois é, né, não sei o que, me convenceu, não sei o que lá. E a gente fica... Tipo, mano, é muito bizarro, mas ao mesmo tempo, sei lá, legal. Aí o colecionador... Tanta sensação que junto que fica. Aí o colecionador vira um baita de um bombado lá, chefe do crime intergaláctico. Ele acaba meio que tomando meio que o posto do Thanos em ser o malvadão do espaço. Só que ele acho que é um pouco mais malvado, porque tem alguns meio que easter eggs
E, tipo, aparentemente ele derrotou o Capitão América e o Thor também. Aparece o Mjolnir e o escudo do Capitão América no meio da coleção dele. Então a gente fica pensando o que aconteceu com a Terra nesse meio tempo. Eu acho que não aconteceu tanta coisa ruim com a Terra, porque a Wakanda continua lá, entende? E os wakandanos nem só deixar que explodissem a Terra e não fazer nada, tá ligado? Talvez deixassem, mas, tipo, pra eles ainda estarem lá, pelo menos o planeta ainda existe, entendeu? Sim. E outra que, tipo, o Thanos não fazendo o que ele fez, ele foi o problema principal durante um bom tempo, assim. Sim, um dos problemas principais, desde Vingadores 1, ele tinha influência nas coisas que aconteciam. Sim, tipo... Aí ele não recrutou o Loki, então. Então, o que aconteceu com o Loki, por exemplo? Outra pessoa que não aparece é a Gamora. Que a Bia falou, provavelmente tá lá de boaço no planeta dela. A Gamora... Mas eu senti falta, eu gosto do personagem da Gamora. Que alguns dos personagens que a gente conhece, né, dos Guardiões da Galáxia, apareceram, só que em posições diferentes, assim... Fazendo coisas diferentes. A Nebulosa tá, primeiro, com cabelo. Segundo, tá boazinha já. Sendo que na linha do tempo normal, isso seria recém o primeiro filme do Guardiões da Galáxia, né? Então demorou muito mais pra ela parar de querer matar todo mundo, sei lá. A gente não viu o Rocket Raccoon. Nem o Groot. E nem o Groot. Nem a Gamora. E nem a Gamora. E o Drax virou um bartender porque o planeta dele não foi destruído. Uma notícia boa. Dele, enfim. Uma notícia boa, pelo menos. Só que aí o problema, né? Um dos problemas, né? É que o Peter Quill não foi pras estrelas, mas o pai dele, que é aquele planeta vivo, continua procurando ele. E aí é que a coisa complica. Isso, e no final, o pai dele consegue pegar ele, porque ele não virou um Guardião da Galáxia, enfim. E provavelmente o pai dele vai conseguir dar fim ao plano dele. Não, isso a gente não sabe, né? Aí é que tá, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas ele queria... Eu não lembro exatamente pra quê, mas eu lembro que ele queria o Peter Quill o plano dele maligno, então provavelmente... Pra ajudar ele a devorar o mundo inteiro, basicamente. Isso. Aí é que tá a questão, né? O que vai acontecer agora? Mas é que o próprio Vigia deixou essa pulga atrás da orelha. Sim. Ele falou alguma coisa de causar destruição do universo. Que pode causar. Isso. Tipo, mas ele falou algo tipo, bem impactante. Mas assim, que sabe? Pode, a gente sabe, né? Várias coisas no CM podiam causar destruição do universo. Daí me deixa meio que num impasse. Porque aparentemente o espaço está mais seguro e bonzinho, pelo menos vários vilões não viraram vilões, por causa do T'Challa. Mas ao mesmo tempo, o que aconteceu com o Capitão América, o Thor, né, que a Bia tinha falado com o planeta Terra, o que vai acontecer com o Peter Quill, entende? Então meio que muitas coisas boas aconteceram, mas muitas coisas ruins também aconteceram. Eu acho que é o normal, né? O normal, como se isso acontecesse no dia a dia. Mas eu acho que isso é esperado, sabe? Uma coisa muda, assim, umas coisas melhores podem acontecer, mas outras ruins também vão acontecer. É que acho que a gente, como tá acostumado com a linha normal do CM, por mais que tenha acontecido muitas coisas ruins no CM, tipo, normalmente os filmes acabam lá com o finalzinho, entre aspas, feliz ali, mesmo que tenha acontecido muitas coisas ruins. Resumindo, sempre conseguem evitar a destruição do universo. No fim das contas. Mas é algo só pra ficar pensando e teorizando. E daí é que entra a questão de que eu acho que eles vão continuar essas histórias na segunda temporada, ou, enfim, em algum momento. Provavelmente em uma temporada futura. Aí também vem a questão de quantos episódios será que vai ter, né, cada temporada, se vai ser cada temporada a continuação dos episódios da temporada anterior, ou como que vai ser feito. Eu tô bem, assim, ansiosa por assistir e curtir o que quer que seja, porque a ideia é justamente explorar umas maluquices diferentes, então... Mas, no geral, sim, tô gostando da série, né? Ainda tem outros episódios por vir. Esse episódio 2 eu gostei bastante. Eu tô curiosa agora para as próximas viajadas, né? Realmente quero ver um pouco mais do que vai acontecer nesses universos alternativos que a série já tá criando. E será que algum dessas versões alternativas vão aparecer nos filmes? Pois séries não animadas? Aí é que tá também, né? Será que vai ter uns crossover louco aí? Tudo é possível agora, né? Com a maluquice que tá acontecendo agora no CM, é meio que abre muitas possibilidades.
Eu acho que é isso então, gente. Muitas loucuras, muitas possibilidades e ainda tem muito pra gente assistir de What If. Vamos ir acompanhando e gravando novos episódios conforme for saindo. A gente vai tentar gravar pelo menos de 2 em 2, mas se a gente não conseguir, pelo menos quando acabar tudo a gente traz um episódio mais detalhadinho, assim, ou mais abrangente, né? Siga-nos no Instagram, @animadospodcast. E lá é mais fácil de a gente interagir também, se quiserem mandar um pouco até alguma sugestão de desenho, alguma coisa, uma crítica construtiva. É, sempre bem-vindo. A gente tá, lembrando, a gente tá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast e etc. Até a próxima, pessoal. Até, gente, um abraço e bons desenhos.